seleção brasileira teve mais uma oportunidade de colocar em prática o seu plano de retornar ao eixo do futebol mundial e principalmente das grandes seleções. É claro que a derrota para a Croácia marcou toda uma geração que gostaria, assim como todas as outras, de conquistar um título de Copa do Mundo. E principalmente, claro, pela forma traumática como tudo aconteceu. Uma equipe bem melhor no papel que foi sucumbida por fatores emocionais e que não teve o mínimo controle para passar para uma semifinal de Copa do Mundo, onde todo o destino poderia mudar e as coisas poderiam ter sido bem diferentes do que acontecia. Numa lista de amistosos que propôs jogos contra Marrocos, Guiné e Senegal, esperava-se ao mínimo que a seleção brasileira teria um poder de reação, e com a exceção apenas da goleada para cima de Guiné, o Brasil foi bem diferente do imaginado. Uma equipe perdida em campo que demonstrou muito pouco poder de combatividade, que acabou sucumbindo a adversários que no papel nunca e jamais foram mais fortes que nós. É uma seleção que passa por problemas estruturais e significativos que fazem a galera ficar bem decepcionada. Por isso que você vai ver agora a repercussão de Neymar e afins em mais um vexame da seleção brasileira. Se inscreva no canal, deixa seu like e acima de tudo, vamos logo pro que mais interessa. Seleção brasileira e impor respeito. Talvez essas palavras não andam juntos há um certo tempo. Isso até que de certa forma foi recuperado nas eliminatórias das últimas duas Copas, quando a seleção enfim conseguiu emplacar futebol, mas que na hora H sempre decepcionou. Com seleções relativamente mais fracas em eliminações traumáticas contra seleções que acabaram fazendo o nosso terror, mostraram que a seleção brasileira pode até ter um elenco competente, jogadores de alto nível e uma situação que vá além do previsto na Europa, mas quando eles se juntam para jogar na seleção, nós vimos um cenário completamente oposto. Ego inflado de jogadores, falta de organização, incompetência da coordenação da seleção, placares vexatórios e uma crise sem precedentes, com certeza definem bem a seleção, que tá longe de impor aquele medo que a gente se acostumou a ver. E é fácil colocar a culpa em jogadores como o próprio Vini Júnior, que até foi criticado por muitos brasileiros após a derrota para Senegal, quando na realidade o problema é estrutural. Os jogadores não veem mais a seleção brasileira como a porta de entrada para o sucesso, pelo menos não todos. Aquela seleção que antes era vista como um privilégio de estar, hoje é mais uma seleção acessória, uma espécie de amistosos e férias festivas que os jogadores apenas fazem para distribuir futebol, longe de ser aquela seleção que antes era uma porta de entrada para vários brasileiros sorrirem. O dito povão, o brasileiro médio mesmo, aquele brasileiro que trabalha todos os dias e que pensa arduamente até em futebol, não se empolga mais com a seleção brasileira. Aqueles tempos em que a seleção jogava e todo mundo parava para as TVs para ver, realmente vem sumido cada vez mais. Eu não tô querendo dizer que a seleção hoje é irrelevante, pois as audiências ainda escancaram o topo, mas vamos combinar que em relação a Copas anteriores e a preparativos para Copas anteriores também, a seleção não dá mais o mesmo ânimo e a empolgação de antes. Quando em 2002 a seleção ganhou o Penta, com certeza foi um dos auges da torcida brasileira, pois dava gosto de ver uma seleção que se superou mesmo com adversidades e mesmo com problemas escancarados antes das eliminatórias e dentro das eliminatórias, conseguiu passar pelos próprios pesadelos, com destaque a Ronaldo Fenômeno, com o joelho completamente quebrado, conseguindo se recuperar em um espaço de tempo até curto, mostrando que sua competência ia muito além das lesões. Não dá também para escancarar que a seleção de 2006 foi perfeita como muita gente diz. Os craques de 2006 poderiam ter dado facilmente uma Copa do Mundo na Alemanha, mas venhamos e convenhamos, a seleção não teve vontade necessária para tal e principalmente falhou na hora H. Mas desde então a seleção de 2006 traz saudades porque as outras seleções conseguiram ir muito além da decepção. Na Copa de 2010 uma eliminação para a Holanda, na de 2014 enfim a semifinal na nossa casa, mas que nem deveríamos ter ido porque o vexame foi tão grande que a vergonha se tornou ainda maior. Em 2018 eliminação para a Bélgica nas quartas, 2022 Croácia nas quartas e essa lista não para. Por mais que nesse período tenhamos ganhado Copa América e Copa das Confederações, ainda assim a Copa do Mundo é sempre o alvo almejado. E a felicidade no rosto dos brasileiros não retornou tão cedo. E agora a seleção foi até alfinetada por Confederação Africana após a derrota. A entidade cutucou o Brasil após Senegal vencer por 4-2. E amistoso realizado nesta terça-feira 20 no estádio José Alvalade em Lisboa, Portugal, foi a segunda derrota do time canarinho após a Copa do Mundo do Catar. Logo após a derrota brasileira, a Confederação Africana de Futebol foi às redes sociais para alfinetar o time de Ramon Menezes. A entidade fez uma publicação com fotos da seleção de Senegal, Marrocos e Camarões com a seguinte legenda: encontre algo em comum entre as três, se referindo ao fato de todas elas terem vencido o Brasil recentemente. A derrota para Marrocos aconteceu em 25 de março deste ano. A seleção perdeu por 2-1 no primeiro amistoso realizado após a Copa do Mundo. O revés diante de Camarões aconteceu no Mundial do Catar. O time canarinho perdeu por 1-0 na terceira rodada da fase de grupos. Vale lembrar que o Brasil já estava classificado para as oitavas e acabou escalando o time reserva. Em questão de retrospecto, a seleção brasileira já fez 40 jogos contra equipes africanas ao longo da história. Até aqui foram 34 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E aí você percebe que a seleção realmente vem perdendo todo o seu respeito. Aquela seleção que já impunha medo nos adversários antes mesmo de entrar em campo parece ter se perdido na linha tênue do tempo. E
não ironicamente, a parte dos treinadores expõe uma necessidade urgente da seleção brasileira se organizar. Ramon Menezes, técnico interino, tá longe de passar uma segurança para a seleção, tá longe de ser um treinador que vai animar os jogadores da seleção brasileira, e por mais que realmente seja esforçado, talvez não esteja a nível ideal do cenário nacional, mesmo que seja para comandar interinamente. Para comandar o Scred Canarinho é necessário uma série de aptidões e qualidades que poucos profissionais deveriam ter, então por isso o Ancelotti já é tido como certo e cotado como o principal nome para a seleção. E é óbvio que, vamos combinar, é quase unanimidade. Vencedor, aplicado, exigente, esforçado e acima de tudo com a gestão de elenco impecável, Ancelotti é com certeza o melhor nome para sairmos do marasmo e da decepção e com certeza contornarmos o fim do túnel. Só que a grande questão é que vamos ter que esperar o carro para chegar, e esses tempos todos sem o Ancelotti podem custar muito caro. Como é que a gente vai encontrar essa seleção brasileira numa situação tão delicada, principalmente precisando de se reerguer para passar por grandes situações e acima de tudo contornar todo esse desespero? Vamos ter que esperar muito tempo, e será que vamos aguentar firmes e fortes diante desse período que pode ser fatal? Será que esse ano de espera vai realmente ser contornável pela seleção brasileira? Mas é uma grande realidade que você vai até concordar comigo que se for para esperar o Ancelotti e ele chegar em 2024, é bem melhor do que trazer um treinador que vai passar 4 anos aqui e vai decepcionar muito se não entregar aquilo que a seleção e os torcedores realmente esperam deles. E um dos maiores problemas da seleção talvez aconteceriam com qualquer treinador, que se chama Neymar dependência. O Neymar, por ser uma personalidade meio controversa fora de campo e por ter várias críticas direcionadas ao seu nome, é um jogador que, volta e meia, acaba sendo desmerecido aos montes, principalmente porque comparam ele com Messi e CR7, uma comparação pela qual é até desigual e desumana. Messi e Cristiano Ronaldo estão em outra prateleira, e não tá aqui a posta prova comparar o Messi e o Cristiano com um jogador que não chegou no nível deles. Mas tudo bem, não tá na obrigação do Neymar ficar perto do Messi e do Cristiano. Messi é o Messi, Cristiano é o Cristiano. Mas beleza, você vai falar que o Neymar é decepcionante por conta da situação do PSG, que desde 2017 o arrasta para um panorama diferente daquele do Neymar do Barcelona. Ok, vou concordar com você que a decisão dele no PSG e até o fato dele estar mais acomodado no futebol são fatores que fazem a gente desanimar. Até que algumas pessoas chamaram o Neymar de preguiçoso. Beleza, você pode até falar isso, mas em questão de técnica não está em comparação nem em dúvida que o Neymar é o principal jogador da seleção. Camisa 10 como ele é difícil de se achar. Então é muito fácil, claro, jogar várias e várias pedras no cara, mas vamos ser sinceros que sem ele, a seleção é um vazio de ideias sem tamanho. A função tanto tática quanto técnica do Neymar torna-se crucial, e vimos isso na Copa do Mundo, quando ele estava poupado contra Camarões. Por mais que a seleção estivesse com um time reserva, mas ainda assim um time bem interessante no papel, a seleção perdeu. E contra a Croácia, se não fosse o gol dele no desafogo, talvez teríamos ido para a disputa de pênaltis, ou quem sabe até perdido para a Croácia na prorrogação. O cara simplesmente fez a diferença, e você pode dizer várias e várias coisas dele, como dizer que ele tá mais pesado, talvez acima do peso, ou numa situação bem diferente daquele Neymar 2014, 2015 e 2016. Mas a seleção não se dá o direito nem ao luxo de ficar perdendo o Neymar, principalmente quando falamos de um jogador que é o maior artilheiro da história da Canarinho, empatado simplesmente com o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Então não há dúvidas que o Neymar com certeza é um nome importante. E antes mesmo do jogo acontecer, ainda quando estava em Paris, a capital da França, o Neymar já havia dado uma declaração forte sobre a seleção brasileira. Perguntado sobre o futuro da seleção e os rumos que seriam norteados, Neymar já havia mandado o papo. Não somos mais a referência que fomos antes, precisamos mudar radicalmente nossa maneira de ver as coisas e principalmente de buscarmos o objetivo, que é claro trazer a seleção ex-campeã do mundo novamente. Nos envergonha bastante sermos fruto de uma geração que ainda não conquistou uma Copa do Mundo, mas se depender de mim e dos nossos companheiros, faremos o empenho possível e necessário para que possamos voltar à alegria novamente. Nós temos capacidade, mas acima de tudo, temos que trazer a situação com mais seriedade. Devemos ter muita confiança, pois capacidade nós já temos para buscar o nosso sonho, tinha afirmado Neymar em entrevista um mês atrás. Até Sadio Mané vestiu a camisa da seleção, disse que amava brasileiros e via Vini Júnior como o top 3 do mundo, ou melhor dizendo, V. Camisa 10 e principal jogador do Senegal, Sadio Mané demonstrou respeito e admiração pela seleção após a vitória por 4-2 em amistoso em Lisboa, Portugal, nesta terça-feira. Ao deixar o estádio, Mané apareceu vestindo a camisa do Brasil com o nome do ex-goleiro Tafarel nas costas. Vale lembrar que Tafarel trabalhou com Mané no Liverpool e com certeza é um grande amigo, tanto dele quanto do Alisson. O senegalês fez 2 gols no amistoso dessa terça, um deles um golaço chutando no ângulo. O Brasil é um time muito bom, talvez hoje eles pudessem fazer melhor, nós sabemos a qualidade que eles têm, talvez tenha sido só hoje. Eu ainda tenho muito respeito pelo Brasil e pelos jogadores, declaro. Nós respeitamos esse tipo de jogo e é claro que o Brasil é um dos melhores times do mundo, mas hoje à noite nós jogamos bem, criamos chances e fizemos 4 gols. Talvez a gente tenha merecido vencer, ele completou. Mané ainda exaltou o Vini
Vini Júnior, que vestiu a camisa 10 da seleção no amistoso e, segundo o senegalês, o atacante do Real é hoje um dos melhores jogadores do mundo. Em poucos anos a gente viu como o Vinícius se desenvolveu. Eu respeito muito ele. Pra mim ele é um dos 3 melhores do mundo. Ele tem que manter esse nível alto para vencer a bola de ouro. É nítido que a seleção brasileira tem vários nomes e principalmente que a seleção precisa se aprimorar em vários setores. E agora eu vou trazer mais pra uma opinião pessoal. E beleza, se você não quiser ouvir não tem problema, é só parar o vídeo, pular e etc. Mas a grande realidade é a seguinte: temos que ter cuidado em quem a gente apedreja e principalmente em quem são talvez os grandes vilões. O Alisson, por exemplo, é tido como um grande vilão e um grande culpado pela seleção brasileira não ter passado na Copa do Mundo passada, na de 2018 e em outros torneios. Mas justamente quando o cara passou 3 jogos sem estar atuando na seleção, a seleção leva 7 gols, inclusive com o Ederson, que é sim um grande goleiro, tá? Não tô dizendo que o Ederson é ruim não, mas a grande questão é que em 8 anos de seleção, o Brasil nunca tinha levado 3 ou mais gols com o Alisson, no máximo 2 numa partida, e agora levou 4 de Senegal. Não é normal. O zagueiro Marquinhos também não pode passar despercebido. Falhou novamente, fez um gol contra, fez um gol a favor também, mas também comprometeu a seleção. Então não dá pra dizer que tá tudo ok nesse quesito. O Richarlison não pode ter a marra que teve em dizer que é o camisa 9 da seleção disparadamente e que simplesmente ele vai ser a solução pra todos os problemas. Ele vai ter que demonstrar futebol primeiro pra sair soltando todas essas palavras. A independência não preciso nem dizer, já falei antes e com certeza é algo que eu vejo como preocupante, mas ao mesmo tempo salvador. Claro, se o Neymar estiver em campo, assim como outros jogadores que não estão ainda preparados para vestir a camisa da seleção. É apenas, claro, um amistoso, mas chega a ser no mínimo desesperador lembrar que essa seleção brasileira ainda vai ficar vários meses sem Ancelotti no cargo. De que maneira vamos pensar em objetivar coisas maiores? De que maneira o Brasil pode ter a capacidade de reverter um cenário bem delicado? De que maneira o Brasil, que já tinha perdido anteriormente para Marrocos jogando mal, novamente faz uma partida bem tenebrosa contra Senegal, adivinha só, jogando mal novamente. Os culpados que pareciam culpados não parecem tão culpados assim, e os inocentes que pareciam inocentes também mostram ser culpados. Tomar mais de 2 gols de Senegal, será que isso é realmente compatível? Tanto pro gol, quanto pra zaga, quanto pro restante? Será que é compatível perder tantos gols? Será que é compatível ficar distante de uma vitória que parecia ao menos certa há tempos atrás? Cadê aquela seleção brasileira, ou minimamente aquela seleção brasileira que não passava sufoco para equipes africanas? Que com todo respeito às seleções africanas, como propriamente a de Camarões, que tirou a seleção brasileira nas Olimpíadas de 2000, a seleção brasileira não passava perrengues da maneira que vem passando. Após uma vitória contra a Guiné, que convenhamos, todo mundo esperava já ser uma goleada, um resultado que é acachapante e que mostra quão preocupados deveremos estar. Uma equipe que tem bons nomes no papel, mas que ao se apresentar é bem diferente do que o esperado. Afinal de contas, a seleção brasileira que foi a campo é praticamente a equipe titular, com somente a ausência de Alisson e de Rodrigo. O Brasil foi completíssimo em campo e viu mais uma vez um resultado melancólico perante aquilo que acabou se desdobrando. Mas diante de todo esse debate, desse vídeo reflexivo, o que você tem a dizer sobre isso? Deixa aqui nos comentários e conta pra mim. Tamo junto demais, valeu pela grande parceria e eu vou te ver, claro, no próximo vídeo. Sabe muito bem onde me encontrar, né? Tamo junto, até lá.